Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que ativem o sininho de notificação. Toda vez que eu pôr um vídeo novo no canal, vocês estarão recebendo a notificação acerca desse vídeo postado. Antes de ir à próxima mensagem, eu queria comentar com vocês que todos os dias, próximo às 12 horas, ao meio-dia, eu posto um vídeo. E também às 20 horas, aproximadamente, eu posto um outro vídeo, diariamente. Ainda que o YouTube não notifique, se você for ao canal, você verá que eu postei um vídeo nesses horários. Peço que você assista também o vídeo que eu postei no dia de ontem, falando sobre o verdadeiro alimento para o deserto, que é a palavra de Deus. E essa palavra diz assim, no livro de Números, capítulo 13, no versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nesse texto, Moisés envia 12 espias à Terra Prometida. Eu tenho explorado bastante esse assunto, eu tenho explorado bastante esse tema, porque eu acho que ele se relaciona demais com a questão nossa do deserto e traz para nós algumas visões diferentes, como que a nossa visão pode nos fazer tomar posse de bênçãos ou não. Quando esses espias chegam da terra de Canaã, a palavra fala no texto que nós lemos que eles se achavam como gafanhoto aos seus olhos e também aos olhos de seus inimigos. Mas é interessante que provavelmente eles não foram vistos. Porque se fossem vistos, possivelmente morreriam, porque os espias eram tratados com morte. Nós podemos ver o caso de José, quando ele ameaça seus irmãos, dizendo que eles eram espias e que o fim deles não seria bom. Também vemos o caso de Raabe, quando ela esconde os espias do rei de Jericó, lá no relato de Jericó, onde o rei de Jericó tentava matar os espias. Possivelmente, se aqueles 12 espias enviados até a terra de Canaã fossem avistados, eles seriam mortos. Então qual é a conclusão que chegamos, irmãos? Que eles se enxergavam como gafanhotos e pensavam que os outros povos os enxergavam dessa forma também. E aqui já fica uma primeira lição para nós, que quem se vê como gafanhoto, acha que os outros também o enxergam como gafanhotos. Essa era a visão que eles tinham acerca deles mesmos. A maneira como nós nos vemos é limitada. Devemos nos enxergar segundo a palavra de Deus e não uma visão nossa, tão somente, mas uma visão de Deus sobre nós. Muitos têm passado pelo deserto, o deserto é um deserto de transformação, mas temos que aprender a lidar com algumas coisas. Precisamos de uma autoajuda, sim. Há uma grande crítica acerca da autoajuda. Muitos crentes dizem, crente não precisa de autoajuda, mas precisa de ajuda do alto. Na verdade, eu discordo dessa opinião, porque eu acho que a palavra de Deus é o melhor livro de autoajuda já escrito. Porque não é uma autoajuda onde todas as orientações, determinações, todas as atitudes a serem tomadas, elas vêm da mente de uma outra pessoa, não, elas vêm da mente de Deus. E aí sim, quando nós colocamos em prática aquilo que Deus nos orienta, nós nos ajudamos, recebemos dele as instruções e devemos colocá-las todas em prática, para que isso mude a nossa vida. Lá em Deuteronômio 30, versículo 15, Deus ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele dá um conselho para o povo. Ele diz, escolhe a vida. Ele oferece algo para a nossa autoajuda. Então nós podemos sim encontrar em Deus essa autoajuda, irmãos, para sair de um buraco de depressão, para sair de uma situação de baixa estima. E o deserto ele provoca muito isso em nós, devido à questão do repúdio, da questão do abandono, faz com que a pessoa se sinta feia, se sinta desvalorizada, se sinta a menor e a pior das pessoas. E o próprio Senhor, ele nos ensina, através da sua palavra, ele nos dá uma percepção diferente daquela que nós temos às vezes sobre nós mesmos. Deus no deserto levanta a nossa autoestima. Deus ele se preocupa com isso. Por isso que a transformação ela é em várias frentes. Essa transformação também se dá na questão da aparência, na questão dos estudos, na questão financeira, que são frentes que vai aumentando a nossa autoestima. Às vezes nós nos portamos igual elefante de circo, né? Você passar num circo, hoje tem menos, né? Mas antigamente tinha muito circo. Chegava o circo na cidade, todo mundo ia para ver o que acontecia, como que era o show. E às vezes você observava um elefante, eu já vi isso, uma cena que eu já vi, elefante preso em corda com estaca. E é uma ideia doida você imaginar um bicho daquele poder, com aquele tamanho, que consegue arrastar um carro preso com uma corda e uma estaca. E por que ele não se solta dali? Porque desde pequeno, desde pequenininho, ele sempre foi preso na corda e na estaca. Quando pequeno, talvez em algum momento ali ele tente se soltar, tenta se livrar daquela corda, mas ele vê que ele não tem força, e realmente pequenininho não tem força suficiente para fazê-lo. E ele acaba se condicionando à ideia de que a corda e a estaca é mais forte do que ele. À medida que aquele bicho cresce,
aquela mentalidade não sai dele. E por isso que era tão comum, e é tão comum, você ver um bicho daquele porte sendo preso simplesmente com uma estaca fincada no chão e uma corda, porque a mente dele está condicionada àquilo que ele aprendeu ao longo de toda a sua vida, que a corda e a estaca eram bem mais fortes do que ele. Mas não é. Então o elefante ele não consegue vencer aquela prisão, ele está condicionado, preso àquela situação. Os 10 espias disseram: nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos. Irmãos, essa era a visão que eles tinham. Uma visão que os limitava. Uma visão que destoava da visão dos outros 2 espias, Josué e Caleb. Como eles se enxergavam? Eles se enxergavam como gafanhotos. Por isso eles nunca saíram do deserto, porque o lugar de gafanhoto é no deserto. E eles morreram no deserto, porque se enxergavam assim, como gafanhotos. E aqui nós tiramos uma outra lição, porque nós somos aquilo que nós vemos. Você é aquilo que você vê em você mesmo. Provérbios 27:19 diz que assim como na água o rosto corresponde ao rosto, o coração do homem corresponde ao homem. Aquilo que afeta o nosso coração afeta a nossa identidade. Será que a tua identidade tem sido a identidade de Deus para você através da palavra dele, ou tem sido aquilo que você tem gerado como identidade? O Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. O coração é o grande segredo. O que está cheio do teu coração? Acerca de você mesmo. Acerca do que e de quem você é. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que devemos guardar, temos que guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Se a gente for pegar a tragédia de Brumadinho, porque o rio todo ficou podre, sujo, de lama, o Rio Doce, porque as fontes foram afetadas. Você não precisa sujar toda a extensão do rio, você suja as fontes e contamina o rio inteiro. Quando o nosso coração é afetado, toda a nossa vida é afetada. Tudo aquilo que somos depende de como nós nos vemos, como está o nosso coração. Josué e Caleb possuíam uma visão diferente sobre eles mesmos. A visão que aqueles 10 espias tinham era de nós éramos como gafanhotos. Já a visão de Josué e Caleb era nós consumiremos os gigantes como pão. Ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor nos dará essa terra, a terra é boa. Era uma visão totalmente diferente, irmãos. A imagem que eles tinham deles mesmos foi tomada pela palavra de Deus. Foi formada pela palavra de Deus e não por aquilo que era a concepção deles. Nós não podemos criar uma imagem de nós mesmos através da impressão que temos sobre nós. Isso só não nos define de forma alguma. Ou através da história, da nossa história, dos traumas da vida. Muito menos através da impressão dos outros. Um exemplo para os irmãos. Uma vez eu me recordo que eu fui fazer um concurso público e eu tinha muito problema com a minha mãe. Muitos problemas mesmo. Minha mãe sempre teve muito problema também com questão de vícios, né? Por ser uma pessoa do mundo, não conhecer o Senhor. E eu lembro que eu fui fazer o concurso e eu esqueci um documento. Quando eu voltei em casa para pegar o documento e que eu saí, ela virou para mim e ela disse assim: você nunca vai ser nada. Você nunca vai vencer na vida. E na hora eu não tinha entendimento de Deus sobre qual deveria ser a minha conduta. Primeiro de perdão pelo que ela disse e depois de entender que aquilo não definiria o que eu seria ou não. Eu tinha que ter repreendido aquilo e ter acreditado que o que Deus tinha reservado para mim aconteceria. Mas aquilo me trouxe uma tristeza, me devastou. E eu arrastei aquilo durante anos. Aquilo fez parte da minha adolescência praticamente inteira. A frase dela. Então aquilo que foi dito para uma outra pessoa me definiu durante vários anos da minha vida, até eu ser liberto daquela mentalidade. E o deserto me ajudou muito com isso. A verdade ao nosso respeito não é o que as pessoas falam de nós e nem o que nós mesmos pensamos de nós, mas é aquilo que Deus pensa e declara ao nosso respeito. Eu fui trazer uma mensagem numa conferência recentemente sobre restauração e antes de ministrar a mensagem eu estava assistindo alguém trazer uma mensagem antes de mim e eu comecei a me questionar se aquele ali era o meu lugar, se era aquilo que Deus tinha para a minha vida. Se realmente eu deveria estar ali, porque eu tinha escutado naquele mesmo mês que eu não tinha capacitação ou unção para estar realizando esse tipo de trabalho. Até mesmo porque eu cresci aprendendo que aquela função não era uma função minha, né? Que em algum momento eu poderia ser um pastor ou alcançar esse tipo de unção e trazer esse tipo de palavra. Mas aquele não era o momento e eu pensava isso e diziam isso para mim. E eu me lembro que antes de começar a ministração nesse congresso, e eu perguntei a Deus o que ele achava de mim, qual era a visão que ele tinha minha naquele momento. E veio assim lá em Salmos, capítulo 28, versículo 8. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. E ali eu entendi que pela graça dele,
A visão dele era muito diferente da visão que eu tinha, da visão que as pessoas tinham. O apóstolo Tiago diz na sua epístola, no primeiro capítulo, que a palavra de Deus é um espelho para nós. Ela é a verdade de Deus sobre quem realmente somos, sobre a nossa verdadeira identidade. Aqueles 10 espias do texto lido, eles estavam em crise de identidade. Realmente eles estavam em crise de identidade, mas os dois não, Josué e Caleb não. Nós vemos que Deus ele tem uma identidade diferente daquilo que nós temos, ao longo de toda a Bíblia. Se você pegar Gideão, temeroso, e Deus diz para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Alguém que estava com medo ali, e o Senhor diz, homem valente. Essa era a visão de Deus, era diferente da visão de Gideão. A mesma coisa Abraão, ele creu na promessa, viu que a promessa demorava a se cumprir, esmoreceu e Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, que era pai de uma multidão. Então Deus enxergou aquilo que nem Abraão enxergava, porque ainda não tinha acontecido, mas aconteceria em algum momento. O que Deus declarou ao seu respeito já é uma realidade no mundo espiritual. Devemos cooperar com Deus para que se torne também uma realidade no mundo natural. E aqui eu vou encerrar, irmãos, dizendo, lembrando de um personagem da Bíblia que ele mostra o quanto que nós devemos mudar a concepção que temos sobre nós mesmos. Esse personagem é Paulo. Ele disse assim, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou o menor de todos eles, eu persegui a igreja. Ele reconhece de onde ele saiu, mas ele não reconhece que isso o define de forma alguma. Na sua primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo 15, no versículo 10, ele diz, mas pela graça eu sou o que sou. A graça de Deus muda a nossa história. A graça de Deus, só ela pode mudar a nossa história e criar uma nova realidade sobre nós. Ela nos dá uma nova identidade. E para finalizar, eu quero ressaltar que só há uma coisa que pode nos definir, que pode te definir no meio do deserto, é a palavra de Deus. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.